Bom, chegamos na mensagem 20. A mensagem tem como título A Palavra Profética e os Falsos Mestres. Ó Senhor Jesus. A gente vê que os falsos mestres estão desde o passado até hoje. Hoje tem bastante falso mestre também, hein? Por isso que a gente precisa estar atento ao falar do Senhor. Ao falar que o Senhor tem falado hoje para a igreja, falar que vai trazer Ele de volta. Ó Senhor Jesus, para que a gente possa seguir a direção correta, né? E, bom, essa mensagem é o final dessa série, né, que a gente está estudando, né, que é Gálatas, né, o único evangelho, o evangelho de Cristo. A gente vai começar depois uma nova série, né? E ao longo dessas mensagens, dessa série, a gente viu um pouquinho da história da igreja, da história do povo de Jerusalém, e que serviu de modelo para todos nós. Tanto de um lado positivo, para que a gente pudesse seguir os princípios de como eles estavam, de como a igreja em Jerusalém vivia, quanto também a parte que eles caíram, a parte que eles falharam também. Ó Senhor Jesus. E, bom, no princípio, a igreja de Atos era uma igreja muito falada, né? A gente sempre cita, quando a gente quer seguir um modelo de igreja, a gente fala da igreja de Atos, né? Que é aquela igreja que perseverava na comunhão dos apóstolos, perseverava a partir no pão, de casa em casa. E é um grande modelo para nós. Mas qual seria o segredo deles, né? O segredo de ser uma igreja modelo, né? O primeiro ponto aqui que o irmão Pedro compartilhou conosco é a questão da perseverança. Toda vez que eu falo em perseverança, eu lembro do irmão James, né? Que ele falava para perseverar. Até hoje, quando ele me vê, ele fala, persevera, irmão. Amém. A gente precisa perseverar. Eu acho que perseverar, irmãos, os irmãos perseveraram, eu acho que é o ponto principal. Eles perseveravam crendo na palavra e nos ensinamentos dos apóstolos. Isso foi um grande diferencial deles, né? E eu quero fazer um paralelo a esse ponto aqui, da perseverança, com a mensagem de ontem, do irmão Zé Lopes, que me tocou bastante. Eu vou aqui citar umas palavras que ele disse aqui, uma frase que ele disse. Ele disse assim, a cada momento que a palavra permeia em nós, vai trazendo transformação. Poxa vida, irmãos, parece algo algo que a gente ouve direto isso, né? Parece que é algo que a gente tem que saber isso mesmo, né? Que a palavra, quando a gente ouve ela, quanto mais ela entra em nós, quanto mais a gente repete essa palavra, ela vai trazendo uma transformação em nós. Parece algo que a gente já sabe, a gente ouve várias vezes em várias mensagens, né? Mas é algo muito importante, porque está totalmente ligado ao nosso viver pela fé. Porque a partir do momento que eu creio na palavra, nessa palavra que o irmão Bento, que o irmão Everaldo, que o irmão Ari, o irmão que estiver aqui na frente vir compartilhar, a partir do momento que essa palavra pela fé, eu creio que não é um homem que está falando, e sim que é o próprio Deus que está falando através desse canal aqui, a quem o Senhor colocou na noite para falar, é isso viver pela fé. Aí a gente crê que essa palavra não é um homem que está falando, mas sim é o próprio Senhor que está falando conosco. Aí essa palavra de fato, com fé, ela traz a transformação em nós. Ó Senhor Jesus, foi o que aconteceu com a igreja primitiva, a igreja em Atos. Eles criam na palavra dos apóstolos e aquela palavra operava eficazmente na vida de cada um deles, né? Ó Senhor Jesus. E também aqui, isso está totalmente ligado a viver pela fé, é perseverar crendo na palavra e permitindo que pela fé ela opere em cada um de nós, né? Ó Senhor Jesus. O segundo ponto aqui é que nessa igreja primitiva, que era um exemplo, era que todos cooperavam na simplicidade. Poxa vida, irmãos, isso é um grande diferencial, é a gente não perder a simplicidade. A gente nunca pode perder a simplicidade. Que a partir do momento que a gente perde a simplicidade, a gente começa, isso em tudo, irmãos, que a gente não só no âmbito espiritual, mas também no nosso viver, no dia a dia. Se a gente perde a simplicidade, a gente começa a se achar maior que os outros. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos livre disso, né? O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de simplicidade. Ele veio aqui na terra, ele podia ter vindo com toda a glória. Uma vez eu ouvi uma mensagem do irmão... Ó Senhor Jesus, esqueci o nome dele.
Um dos irmãos que o irmão que é Dong também, como é que é o nome? O que é cadeirante? Esqueci o nome dele. O André. Isso, do André Dong. Ele compartilhou uma mensagem, ele falou um pouquinho, e se a gente parar para imaginar o que o Senhor Jesus viveu dentro de 9 meses sendo gestado por Maria. Imagina isso, irmãos. Ele já era o próprio Deus, o próprio Senhor que veio, que se fez, homem que se fez. Ele esperou 9 meses, todo um processo e toda a vida dele até chegar à idade para que ele pudesse começar o evangelho do Senhor. Foi um período muito curto, foi 3 anos e meio. Então você imagina, ele teve toda a paciência, toda a humildade, toda a perseverança de viver cada momento, de viver como uma criança, viver como um adolescente. Ele viveu tudo aquilo. Então a gente vê aí um grande exemplo de simplicidade do nosso Senhor. E aqui, um paralelo com isso aqui, a gente vê aquela passagem, remete àquela passagem de Mateus 18, aqui do 1 ao 5. Vamos ler junto? Que é o Mateus 18. Diz assim, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior do reino dos céus? Olha a preocupação dos discípulos, quem que seria o maior? Aí Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Imagina aqueles discípulos, toda aquela bagagem que eles tinham, né? E todo aquele tempo com o Senhor, e o Senhor fala, olha, está tudo errado o que vocês estão fazendo, vocês têm que ser igual a uma criança. Né? Se vocês forem igual, e então o Senhor falou, vocês não são convertidos ainda, vocês têm que se converter igual a uma criança. Mas por que o Senhor Jesus citou uma criança? Por conta da simplicidade. Porque a criança é simples, ela fala, às vezes, ela fala sem pensar, ela fala o que está no coraçãozinho dela ali. Então a gente precisa ter esse modelo de simplicidade que o Senhor Jesus deixou para nós. Né? E continuando assim, o 4 aqui, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Olha que belo exemplo, irmãos. Senhor Jesus. E além de ser um exemplo, isso para nós, irmãos, também é um grande alerta. Porque foi algo que aconteceu na própria igreja em Jerusalém. O fato deles perderem a simplicidade, do conhecimento que eles adquiriram, de acordo com as escrituras que eles tinham, né? Eles tornaram a igreja uma hierarquia e construíram uma estrutura muito forte ali. E essa estrutura, irmãos, que eles construíram, eles confrontaram o próprio Senhor Jesus. Imagina, apareceu um homem, um jovem a princípio, né, de meia idade, que pregava algo totalmente diferente do que eles pregavam, porque eles seguiam a regra, a lei das escrituras ali, as leis de Moisés ainda. Alguém que falava, olha, você vai ter que comer e beber de mim. Então, ele falou, poxa, essa pessoa aí vai acabar com todas as nossas regalias, vai acabar com toda a nossa estrutura, vai tomar nosso lugar, ainda mais. Então, irmãos, que aquela igreja que era simples, aquela igreja que perseverava, crendo na palavra, acabou se voltando contra o próprio Senhor Jesus e crucificou o Senhor Jesus, né? Senhor Jesus. Então a gente vê aqui, irmãos, que essa estrutura de poder, ela não resiste contra a ação do Espírito Santo. Então, se não dá para andar junto, essa estrutura forte, essa estrutura de lei, essa hierarquia, junto com o Espírito, porque o Espírito ele é livre. Tem um versículo que a gente vai ler que ele fala que o Espírito dele vai, ele sopra, ele vem, para onde vai, e ninguém tem o que fazer. O próprio Senhor Jesus, a posição que o Senhor Jesus veio aqui nessa terra foi uma posição de profeta. Né? E havia essa estrutura de poder aí entre os judeus, né? Mas o Senhor Jesus, ele não buscou nenhum privilégio, em nenhum momento. Ele foi simples até o fim e obediente à morte de cruz. Né? Hoje nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus com esses símbolos
Então a gente vê que o Senhor Jesus, ele é o melhor exemplo que nós temos hoje para seguir, né? E que, por isso, o Senhor nos deu essa comissão que a gente cantou esse hino agora, essa comissão de trabalhadores da última hora, né? Esses trabalhadores da última hora, irmãos, eles têm uma função, que é o quê? Que é libertar toda a igreja do legado de Sardes. Poxa vida, irmãos, quando eu li isso, quando o irmão, na mensagem o irmão compartilhando isso, eu falei, poxa vida, libertar do legado de Sardes, né? Aí eu fui lembrar, qual que é a maior característica da igreja em Sardes? Os irmãos lembram? Irmãos, tinha aparência de vida, mas estava morta. Ó Senhor Jesus, de fato, irmãos, o Senhor possa nos livrar disso. Porque se a gente estiver preso ao nosso próprio conhecimento, ao que a gente acha que é certo ou errado, a gente vai cair nessa condição de achar que a gente é melhor pelo nosso conhecimento, pelo conhecimento bíblico que eu tenho, pelo tempo de vida da igreja que eu tenho, pelo tempo que eu gasto que eu já gastei com a palavra. Eu não preciso mais da palavra do Senhor, do que o Senhor tem para falar. E foi isso que aconteceu com os judeus. Chegaram um momento que eles, né, não criam mais na palavra do Senhor. E a igreja foi cada vez mais entrando em degradação, né? Senhor Jesus. Bom, que a gente possa, de fato, resistir à ação do Espírito em cada um de nós, né? Que a gente possa permitir que Ele haja em cada um de nós. Mas para que isso aconteça, irmãos, para que a gente permita que o Espírito haja em nós, a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto. Ó Senhor Jesus, na nossa zona de conforto, a gente vai falar assim, poxa, mas de novo isso, eu já ouvi isso aí já ouvi 10 vezes falando que tem que invocar o nome do Senhor, que tem que negar a vida da alma. Imagina, irmãos, desde quando que eu entrei na vida da igreja, tem irmãos que têm mais tempo que eu aqui, primeira coisa que eu ouvi na vida da igreja é que a gente tinha que negar a vida da alma. E de fato a gente precisa continuar negando a vida da alma. Até a volta do Senhor a gente vai precisar negar a vida da alma, porque de fato a nossa alma é muito forte. Ela tem muitos achismos, né? Ela tem muitas opiniões. E 99% da nossa opinião é contrária à vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa se arrepender, irmãos. A gente precisa ser totalmente dependente do Senhor. E aqui, irmãos, ser totalmente dependente do Senhor é não saber qual que é o próximo passo. Está aqui na imersão que a gente leu, na realidade está no grito de guerra. Na hora que os irmãos compartilharam ontem, o irmão Luciano, o irmão Bento também falou, aqui no grito de guerra fala assim, qual o próximo passo só o Espírito sabe. E de fato, irmãos, alguém sabe o que vai acontecer quando a gente sair daqui? Quando você sair daqui? Só o Espírito sabe. E também, irmãos, a nossa vida espiritual, só o Espírito sabe o que Ele quer conduzir daqui para frente. Nós não sabemos. Até a volta do Senhor, de fato, muitas coisas vão acontecer. E muitas coisas vão acontecer também para o quê? Para que a gente possa se aproximar do Senhor. Para que o Senhor nos dando a oportunidade de se arrepender e de estar mais perto dEle, né? Ó Senhor Jesus. E aqui, irmãos, não saber qual é o próximo passo aqui em nossas vidas, eu estava ouvindo essa mensagem e, na realidade, era para o irmão Bento compartilhar esse domingo. E eu era para compartilhar semana passada, só que eu viajei e eu pedi para trocar com o irmão Bento. Aí eu falei, irmão, troca comigo, aí o próximo dia que você compartilhar, eu compartilho, né? Mas graças ao Senhor, porque o Senhor, Ele, de fato, eu não sei qual é o próximo passo, então era para eu vir compartilhar. Porque essa palavra veio bem de encontro com o que eu estava vivendo. Eu tive uma experiência essa semana, na realidade já tem alguns dias, eu recebi uma proposta de trabalho novo, e já tinha 9 anos que eu estava nessa empresa, que eu já compartilhei com os irmãos, que foi a empresa que o Senhor me colocou, que eu sei que o Senhor me colocou nessa empresa, né? Que foi o Senhor que me deu esse emprego, não foi por minha capacidade. E veio uma proposta de emprego muito tentadora, mas eu não podia tomar minha decisão, né? Eu precisava levar diante do Senhor. E eu fiquei umas 2 semanas muito mal, ali, sabe disso, sem dormir, mas foi ótimo, sabe por quê? Todas as vezes que eu acordava à noite eu orava. Então foi ótimo, porque eu não tava tendo essa prática de orar de madrugada, então eu acordava 2, 3 vezes na noite e orava. Cheguei a orar até de joelho, que é uma coisa que não é habitual, né, a gente orar de joelho, não é sempre que a gente ora, né? Eu falei, Senhor Jesus, e eu estava muito ansioso, preocupado, se tomava decisão ou não, se pedia as contas ou não, né? E enfim, pedi as contas da empresa
e comecei nessa nova empresa. Já tem uns 5, 6 dias que eu comecei, tem menos de uma semana. E na sexta-feira, aparentemente foi uma maravilha, né? Tudo estava dando certo, a empresa é maravilhosa, tudo estava dentro do meu controle. Estava tudo muito bom, né? Para ser verdade. Aí na sexta-feira tive um problema, que eu tive uma dificuldade em locar um carro, não consegui locar. Nossa, uma dificuldade que tirou a minha paz. Totalmente na sexta-feira. E eu preocupado, e eu questionando, falei, poxa vida, e agora? Nossa, como é que eu vou fazer sem carro para trabalhar? E eu preciso trabalhar assim, não tem como alugar o carro, né? Aí, assim, poxa, me desestabilizou, né? Aí veio essa palavra aqui para mim, né? No final de semana, né? No sábado, né? Eu fui ver a mensagem no domingo, né? Aí eu falei, poxa vida, nossa, olha, qual que é o próximo passo? Só o Espírito sabe. Eu não preciso me preocupar. Então, o Senhor precisou me tirar da zona de conforto minha, para eu me voltar para o Senhor, para eu me depender mais do Senhor, ver ainda que Ele está no controle da minha vida, não sou eu. E que eu preciso depender dEle. E que o próximo passo, quem vai dar, vai ser Ele. E se Ele me deu, Ele vai cuidar de todas as coisas, né? Então, irmãos, a nossa vida, a gente precisa depender do Senhor. A gente precisa confiar no Senhor. Por mais que pareça algo simples, confiar no Senhor, mas é tão difícil na prática, não é verdade? Porque a gente é tão dependente do que a gente acha, que a gente sabe, do nosso conhecimento, ou até mesmo do nosso conforto, da nossa tudo. Ninguém quer mexer no que tá tudo bom, tá tudo quietinho, tá tudo gostoso. Vamos deixar como é que tá? Não é verdade? Tá tudo muito bem onde eu estava. Eu estava feliz e bem. Mas o Senhor precisou mexer um pouco na minha estrutura para eu depender mais dele, para eu confiar mais no Senhor, para eu me aproximar dele, né? E graças ao Senhor, eu louvo ao Senhor por isso, né? E se nós sabemos, irmãos, qual é o próximo passo da nossa vida, isso é sério, tá, irmãos? Quer dizer que a gente já criou uma estrutura. A gente criou uma fortaleza já de independência do Senhor. Se eu sei qual é o próximo passo, eu não preciso mais do Senhor. Eu vou precisar do Senhor para quê, se eu sei qual é o próximo passo da minha vida? Eu não preciso mais do Senhor. Aí a gente passa, irmãos, a não depender mais do Senhor. Aí eu conversando hoje com a Aline, né, eu fiquei tão impactado com a mensagem, eu chamei a Aline para compartilhar com ela. Eu falei, nossa, amor, olha isso, ó, veio muito de encontro com a minha situação, tal, que eu vivi na sexta, eu só quero confiar no Senhor, depender, vou descansar. E compartilhei com ela. Ela falou que ela leu um livro uma vez, e no livro dizia assim, que quando a gente passa, quando a gente perde a dependência do Senhor nas nossas vidas, né, a gente acaba nos tornando o Deus das nossas vidas. Olha que sério isso, irmãos. Ó, Senhor Jesus, quantas vezes eu me tornei o Deus da minha vida, querendo tomar decisão, querendo fazer as coisas no lugar do Senhor e não confiar no Senhor. Ó, Senhor Jesus. Bom, que a gente possa, irmãos, de fato, ter um desespero em buscar a direção do Espírito, a direção do Senhor. O irmão Pedro, ele compartilhou aqui na mensagem, aqui é bastante coisa, aí eu fui resumindo, tá, irmãos? Ele disse que às vezes ele vai para algum lugar, vai para algum estado, aí ele chega lá, aí faz aquela roda com os irmãos, aí vão compartilhar da palavra ali, aí às vezes os irmãos ficam olhando para ele assim, né, esperando, né, ver o que ele vai falar, né? Que nem a mesma coisa, eu subo aqui, eu estou aqui, se eu ficar calado, vocês vão estar esperando o que eu vou falar, né? Aí ele às vezes fica, aí os irmãos esperando ele, aí ele falava, aí ele levava diante do Senhor, Senhor, o que eu vou falar? Eu quero falar o que está no seu coração, eu não quero falar algo do meu conhecimento, algo, né, da minha bagagem. A gente vê desde a época do irmão Ezra, os irmãos, eles têm uma facilidade, né, de sair de Gênesis e ir para Apocalipse, depois ir para o meio da Bíblia, voltar e está tudo numa sequência, né? Que a gente não, quem não estuda muito a Bíblia, eu não tenho toda essa facilidade ainda. Quem sabe um dia, né? Mas assim, ele falou, não, mas eu não quero isso. Aí eu oro, me desespero diante do Senhor e falo, Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja? Qual a direção que o Senhor quer dar para a igreja hoje? Qual é a sua vontade? Eu não quero falar nada de mim. E de fato, irmãos, toda vez que eu venho compartilhar, eu peço isso para o Senhor. Eu falei, Senhor, livra de mim todo o meu falar humano. Eu não quero falar nada que seja meu, que seja do meu conhecimento, mas eu quero só ser um canal. Fala o que o Senhor, o que está no seu coração, dispensa a sua vida,
fala qual é a sua necessidade para cada irmão que está aqui. Porque cada um tem uma necessidade. Nós vemos aqui essa noite e cada um tem seus conflitos, seus problemas, suas dificuldades. E o Senhor vai falar de uma maneira, às vezes a mesma palavra vai falar diferente com cada um de nós, né? Então a gente tem que ter, irmãos, esse desespero. Ele encorajou a gente a ter esse desespero em buscar as coisas do Senhor, né? Em buscar a direção do Espírito, né? Ó Senhor Jesus. E ele falou assim ainda que se a gente não tem esse desespero, irmãos, tem algo errado. A gente precisa orar ao Senhor e pedir para que o Senhor nos dê esse desespero de buscar Ele, né? Senhor Jesus. Bom, a gente tem que entender, irmãos, que a gente não pertence a esse mundo. A partir do momento que a gente sabe disso, que a gente é peregrino nesse mundo, a gente ouve tanto, mas de segunda a sexta é tão difícil a gente praticar isso, né? A gente praticar não ser desse mundo, né? Porque a gente está tão envolvido com o nosso dia a dia, trabalho, tudo, que a gente acaba sendo atraído ou levado de uma certa forma para as coisas, mesmo lícitas, mesmo as coisas lícitas do mundo acabam nos levando, nos conduzindo, né? Ó Senhor Jesus, que a gente possa orar diante do Senhor todas as manhãs e pedir: Senhor, eu quero ter desespero em te buscar, desespero em seguir a direção do Espírito que o Senhor quer falar para mim, o que vai apressar a sua volta. Eu quero ser um vencedor, mas eu preciso da sua direção. Ó Senhor Jesus. Bom, o Senhor Jesus, Ele fez a parte dele, né, irmãos? Ele morreu, ressuscitou e nos introduziu no reino dos céus. Aqui, ó, João 3:8. Vamos ler. Ó Senhor Jesus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ó Senhor Jesus. Esse vento aqui, irmãos, não somos nós não. Esse vento aqui é o Espírito. Ele segue o quê? Ele segue a vontade de Deus. Se eu pegar aqui e ligar esse ventilador aqui na minha direção, e eu pegar uma folha, alguma coisa e soltar aqui, alguém consegue me dizer exatamente aonde vai cair esse papel? Não tem controle. A gente não tem controle do vento. E a mesma coisa o Espírito. A gente não tem controle. O Espírito ele vem e ele vai para onde ele quer. E todos os que são aqui, ó, guiados pelo Espírito de Deus, aqui, ó, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A gente tem que ser assim, porque nós não somos de fato nascidos do Espírito. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele se tornou Espírito, e ao crer nele, esse Espírito passou a habitar dentro de cada um de nós. Então, nós nos tornamos nascidos do Espírito. Então, nós somos nascidos. Então, quem que nos direciona? É o Espírito. Talvez na prática, às vezes não, né? Às vezes a gente quer, o nosso velho homem nos puxa para baixo, mas é isso, irmãos, o Espírito tem que nos conduzir. A gente tem que ser totalmente dependente dele, né? Ó Senhor Jesus, quando a gente sabe para onde esse vento está indo, sabe o que é, irmãos? É que é nós. Aí não é o Espírito que está agindo. Então, quando você sabe para onde você está sendo conduzido, não, eu sei para onde eu vou, eu sei, tá, eu tenho foco, esquece, não é o Espírito. Porque o Espírito, ele nos surpreende, na verdade, no momento. Ele nos pega de surpresa, né, nas situações, né? Se já sabemos o que fazer, o próximo passo, não estamos sendo guiados pelo Espírito. Aqui, ó, Atos 8:1. Vamos continuar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Podem ler, irmãos? Atos 8:1. Vamos lá? Naquele dia, levantou-se grande... É isso mesmo? Não? Oxe, calma aí. Será que eu coloquei errado? Hã? Como é que é? Deixa eu ver se é isso aqui então. Não, é que bom, é o 8, é verdade. Colado, é verdade, colado. Bom, e Saulo consentia na sua morte.
Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Bom, aqui, irmãos, continuando agora a gente vê a parte que aquela igreja que perseverava no ensinamento dos apóstolos, que seguia, que reunia de casa em casa, começou, após a morte de Estevão, começou a degradação. Começou a perseguição na igreja. E o povo foi totalmente disperso. Né? Não é citado, irmãos, na Bíblia, mas com certeza essa perseguição, muitos foram martirizados no meio de tudo isso. Então, causou um grande temor diante dos cristãos, então todo mundo sumiu. Todo mundo sumiu e se dispersou, né? E a igreja acabou enfraquecendo. Aí foi surgindo, no meio de tudo isso, foi surgindo alguns partidos, né? Uns que seguiam Tiago. Aqui Tiago, irmãos, é o Tiago, irmão de Jesus, né? E Pedro já acabou perdendo a sua força. Pedro já estava cansado. Alguns achavam que Pedro era muito duro, nas palavras. E desse momento em diante, a igreja em Jerusalém, ela tinha alguns com o partido da circuncisão e os do partido de Tiago, e passaram a não seguir mais a palavra dos apóstolos. Aí, irmãos, aí voltou a lei, eles começaram a praticar a lei, uns queriam ir para o lado da circuncisão e anularam a cruz de Cristo, porque eles criam na circuncisão ainda, então a cruz de Cristo não teve valor algum, né? E para fugir da perseguição, eles começaram a negar a própria cruz de Cristo. Olha que sério isso, irmãos. Aí não havia mais ninguém que seguia a palavra. Então a gente vê aqui, irmãos, pela história da igreja, que a lei, que isso viu que eles voltaram de novo para a lei, né? Querendo praticar a circuncisão. Então a gente vê que a lei, irmãos, ela não dá uma viva esperança. Mas graças ao Senhor Jesus e sua obra na cruz, hoje a gente tem uma viva esperança. 1 Pedro 1, 3-7. Eu não vou entrar muito a fundo na parte da história, irmãos, porque é bastante coisa, a gente está com o tempo bem avançado, tá bom? Ó Senhor Jesus. 1 Pedro 1, de 3-7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Aqui, irmãos, pela sua morte na cruz, nós tivemos uma viva esperança. Mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, hoje a gente tem uma viva esperança. Hoje nós temos uma salvação completa. Nossa alma hoje, ela está num processo, a gente está num processo de transformação, até que essa alma seja totalmente santificada para que o Senhor possa voltar. Então o Senhor está nos santificando por quê? Por meio da sua palavra. Por isso que os irmãos insistem tanto, irmãos, vamos imergir na palavra, vamos ler, orar, vamos falar entre nós, vamos fazer a palavra circular, porque a palavra, irmãos, é que vai causar a transformação em nós. Se nós não tivermos a palavra, irmãos, o que será de nós? Nós cantamos um hino aqui, né, que a Bíblia é o falar de Deus, e de fato, irmãos, sem a Bíblia, a gente não tem o falar de Deus, a gente não tem a direção. E graças ao Senhor, porque nós temos bastante palavra. Nós temos alimento diário, nós temos os versículos do alimento diário, tem uma imersão, irmão, se a gente pegar a imersão para ver os versículos aqui, irmãos, todos são baseados em versículos, e aqui só em sábado, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos aqui, em cada ponto, e são 4 pontos. Então, irmão, se a gente destrinchar aqui esses versículos e ruminar eles em cima da palavra, a gente vai ganhando luz, e essa luz vai causando transformação em cada um de nós, né? Vai nos limpando, vai nos purificando, né?
Ó Senhor Jesus. Aí vai o quê? Vai removendo toda a nossa impureza. Deus precisa, irmãos, remover toda a impureza em nós, porque Deus é santo. Deus precisa achar cada um de nós limpos e santos, para que, de fato, seja completada a salvação completa em cada um de nós, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, nossa alma está nesse processo aí de purificação. E cada vez que a gente inculca essa palavra no nosso coração, os elementos divinos vão entrando, vão causando transformação, e cada coisa que ainda nos impede, as coisas lícitas, as ilícitas ainda que ainda há em nós, tem muita coisa ainda em nós, irmãos, que precisa ser removida, que o Senhor precisa tirar. E isso só vai tirar por meio do jato da palavra. A palavra ela vem que nem aquela VAP, sabe aquela VAP? VAP, Marcelo? Você conhece VAP, né? Deve ser bom de limpar o que está. Aquela VAP que vai tirando todo aquele lodo, aquela sujeira. Então a palavra ela tem esse poder de tirar toda aquela impureza que ainda dá dentro de nós, aquela impureza que às vezes está impregnada nas paredes do nosso coração. Aí o Senhor vai inculcando a palavra, vai nos transformando. Aqui, ó, Efésios 5, 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água de palavra. Está vendo, irmãos? A palavra ela vem como uma água, como um jato forte para nos purificar, para nos lavar. Ó Senhor Jesus, para tirar aqui, ó, no versículo 27 fala, para tirar toda a mácula, toda a ruga, né? E toda coisa semelhante, né? E porém deixar a igreja, né, que somos nós, santos e irrepreensíveis, sem defeito, irmãos. Ó Senhor Jesus, eu quero estar assim um dia pronto para receber o Senhor, quando o Senhor voltar. Como diz o irmão Bento, né? Quanto? 8, 9 anos? Como é que está, irmão Bento? Talvez antes, irmãos. Olha os acontecimentos acontecendo. Olha os ataques em Israel agora, irmãos. Tudo isso são sinais que o Senhor está muito próximo de voltar. Então a gente tem que estar preparado, irmãos. Está nos enchendo da palavra, né? E todos nós aqui, hoje nós compartilhamos, cantamos até um hino sobre a nossa fé, né? Todos nós recebemos essa porção de fé igualmente preciosa. Poxa vida, uma fé igualmente preciosa. Às vezes pode parecer que o irmão Bento, por mais tempo de casa, né? Ele tem mais fé que a gente, né? Às vezes, irmão Bento tem mais fé. Minha fé ainda é pequena. Irmãos, minha fé é pequena ainda, tá, irmãos? Mas não é pequena não. É igual, só precisa ser trabalhada. Vai de quanto a gente trabalha a nossa fé, irmãos. Então a gente precisa trabalhar a nossa fé dia a dia, por meio da palavra, né? Até que essa porção de fé, ela chegue a um ponto de causar a nossa transformação, né? Até alcançar o objetivo final, né? Que é a salvação da nossa alma. Aqui, ó, para fechar, 1 Pedro 1, 9. Ó Senhor Jesus. Aqui, obtendo o fim da vossa fé. O quê? A salvação da nossa alma, irmãos. Ó Senhor Jesus. Quando nós findar a nossa fé, nossa salvação vai ser completa. Nossa alma vai estar totalmente salva. Aí o Senhor vai poder voltar. Vai poder nos achar santos e irrepreensíveis. Aí nós vamos poder reinar com o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. É isso que o Senhor deseja para nós. Que a gente o quê? Que a gente siga, irmãos. Siga o Espírito. Siga o vento do Espírito. Vamos estar com o coração aberto para ouvir a palavra, para crer na palavra, praticar. A palavra, de fato, irmãos, ela é aqui. Ela é isso aqui que está aqui, ó. Essa candeia aqui de 2 Pedro. Último versículo. 2 Pedro 1,19. Aqui. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis o quê? Fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie. A estrela da alva nasça em vosso coração. Ó Senhor Jesus, a estrela da alva tá para nascer em nossos corações, irmãos. Então, esse dia vai clarear. Por isso que a gente precisa da palavra profética para nos dar direção. A palavra do Senhor, hoje, irmãos, vem nos iluminar, vem nos tirar da zona de conforto, para que a gente possa confiar mais ainda no Senhor e deixar o nosso velho homem de lado. Amém? Que de fato a gente possa seguir, irmãos, seguir o Espírito que há dentro de nós. Possamos nos encher da palavra. Vamos fazer um compromisso, irmãos, a gente buscar mais a palavra essa semana, imergir mais na palavra, nos versículos, sabe? Dedicar um tempo para o Senhor. A gente tem 24 horas do dia, parece que passa tão rápido, né? Parece que a gente tem 2, 3 horas de dia, né? Mas é 24 horas, tá, irmãos? É 24 horas. Então, que tal a gente
tomar mais um tempo para ter um amor reverente à palavra, né? Dedicar um pouco mais de tempo para o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.